vamos botar na tela a frase do verdadeiro ou falso analisando o lado do Corinthians. E a gente vai escutar já também o Andrei Sanches falando sobre o Thiago Nunes, tá? Frase do verdadeiro ou falso é a seguinte, eu vou botar pro André porque ele falava sobre qual é a briga do time no campeonato, e a nossa produção botou a frase forte, que é a seguinte: briga do Corinthians no Brasileirão é na parte de baixo da tabela. Essa é a briga do Corinthians, é na parte de baixo da tabela, não é lá em cima, segunda página. Segunda página, do 11º para baixo é ali que é a briga do Corinthians, um pouquinho mais embaixo, se pegar a sequência é ruim, um pouquinho mais para cima, mas é lá na parte de baixo. E aí, André, verdadeiro ou falso? Cara, não deveria ser, mas hoje é. Eu vi uma estatística... Não deveria por quê? Pela qualidade dos jogadores que tem? Eu acho que o Corinthians talvez não tenha um grande elenco, como disse, acho que o Alê falou. Mas o Corinthians tem um 11 que é de respeito, cara. O Corinthians tem um 13, 14 de respeito, pô. Pera um pouquinho. Cássio, é ruim? Tá falhando pra cacete, mas é ruim. O Fagner, que ontem quis entrar no lugar do Cássio, é ruim. O Gil é ruim. Eu vou te falar, Gabriel e Cantilho não são ruins. O Gabriel também não acha ruim, não. O Matheus Vital como opção é ruim. O chileno lá é ruim como opção. O Otero é ruim como opção. O Luan é ruim. O Ramiro é ruim. O Jô é ruim. Pô, o Corinthians tem time... O Corinthians tem... Só nesses 10 jogadores que eu falei aqui, ele deveria estar ali entre quinto e sexto lugar. Tá. Ô, André, é difícil. Acho que não, hein? Ô, André, é possível que esses jogadores não encaixem com o que pensa de futebol, Thiago Nunes? Pode ser. Eu acho que é uma possibilidade. Futebol é um negócio esquisito também. Assim, a vida às vezes tem esse negócio. Você entra num buraco, puta, e aí é uma coisa atrás da outra, não sei o quê, até virar a fase. Você precisa fazer, eu tenho até umas receitas para você tirar a ziquezira, tirar a zica. Mas assim, não posso falar aqui, mas você tem umas receitas aí para ver se dá uma virada na vida, porque às vezes você entra numa espiral, pô, aí você tenta de um jeito e não dá certo, aí você tenta do outro, piora, aí você tenta, então assim... E eu tô na famosa areia movediça, né? Quanto mais você se mexe, mais você afunda. E eu tô achando que o Thiago tá perto dessa história, e aí na hora certa a gente vai falar. Então assim, a briga do Corinthians não deveria ser, mas ela é. E eu vi uma estatística que acho que o Diego Salgado, do UOL, colocou. O salgado e doce. Pior é que ele vende uma torta bem bacana. A torta que ele entrega de bicicleta, que é bem gostosa. Deixa eu mostrar aqui, ó. Palmeiras diminuiu a diferença. 12 horas. Aqui, ó. Pontuação do Corinthians nas primeiras 8 partidas do Brasileirão é a pior desde 2012. 12. Em 12, o Corinthians fez 5 pontos nas primeiras 8 partidas. Só que o Corinthians estava disputando a Libertadores. Foi um ano que eu acho que não teve problemas. No final das contas, né? Ninguém vai reclamar de 2012 do Corinthians. 2012 do Corinthians. 13, o Corinthians fez 10. 14, 15. Aí, em 15, fez 13 pontos. Em 16, 13 pontos. Em 17, 20 pontos. Que é aquele ano fantástica, turno, né? Aí, 18, 14 pontos. 19, que também não era nenhum time lá, né? 15 pontos. E em 2020, 9 pontos. É muito pouco. E o aproveitamento, futebol, assim, né? Hoje é inferior ao do Atlético Goianiense, que ontem venceu o Vasco da Gama, é inferior ao do Fortaleza. O Corinthians está na 13ª posição nesse momento, né? Tem que lembrar isso. E abaixo dele, o Corinthians tem 8 jogos. Zona, né? Um ponto da zona, exato. 1 ponto da zona. E o Goiás, que está na zona, se vencer as 2 partidas que tem, é sempre difícil projetar isso, mas ele também ultrapassa o Corinthians, né? Que você olha 11. Corinthians. Se você olha com frieza, eu tô aqui vendo a tabela, eu acho que só o Bahia deveria estar na frente do Corinthians, ou deveria estar ali no... O André, pelo que estão jogando, o Botafogo era para ter vencido o Corinthians na Arena, na Neoquímica Arena. Pelo que estão jogando, joga mais. Não, deveria estar na frente. O Atlético fez besteira com o treinador, o Curitiba tá devendo, aliás, tem Atletiba sábado, eu vou narrar aqui na TNT. Se a gente projetar 2 times à frente do Corinthians agora, Bahia e Botafogo, o Corinthians vai para 15º colocado, cara. E que não é nenhuma loucura. Cara. Não é nenhuma loucura. Ó, o Corinthians tem a mesma pontuação que o Atlético Goianiense, que deu 2 suspiros no campeonato. Um deles foi ontem. O Atlético Goianiense... campeão carioca, né? Porque empatou com o River, Flamengo e Vasco, né?
Então, mas, cara, o Atlético Goianiense, ele deu 2 suspiros, assim, levantou a cabecinha 2 vezes no campeonato, tem o mesmo número de pontos que o Corinthians. E o preocupante é que o time não joga, né? Por exemplo, o Santos outro dia perdeu pro Flamengo, mas você tá jogando, você tá jogando bem. O que adianta perder jogando mal? É que te dá uma perspectiva que daqui a pouco você pode voltar a vencer. O Corinthians eu acho que não dá muito essa perspectiva, né? Porque não joga bem. Você não tem ali momentos do Corinthians que você destaca. A única coisa boa ontem, desculpa rapidinho, Luizinho, é o que falou o Thiago Nunes. Pela primeira vez ele falou que o time está jogando mal depois de jogar mal de novo. Ele não veio com desculpa esfarrapada, passada de pano, que eu acho detestável, eu deplorava a expressão, mas enfim, ele veio falando, estamos jogando mal mesmo. Pela primeira vez ele assumiu pelo menos isso, já é um alento. Claro que ele entende muito de futebol, ele sabe que não está legal, mas insisto para o Thiago, para muita gente, que alguns jogos horríveis e falando que tá beleza. Ontem, pelo menos, ele sabe que, e não só pelo resultado, da maneira como perdeu em casa, mas ele sabe, ontem eu soube ter coragem para falar que o time jogou muito mal de novo. Eu vou ler já a sequência de jogos que tem o Corinthians. A gente vai escutar daqui a pouco também o Andrés. O Paulo Barba, ele fala assim, sou corintiano, mas pelo que tá jogando, tá merecendo Série B, tá muito fraco. Alguém falando assim, fala do líder colorado, mandou o Cris de Paulo. Vamos falar já do Internacional, que ontem venceu o Ceará 2-0. Diego tá com a gente também, Kaique, Eduardo... Tá falando, aí ele falou assim, mudando de assunto, era melhor cair só 2 times para a segunda divisão, talvez, mas isso é uma discussão, a gente pode até travar em um outro momento, é uma discussão para uma outra hora. Mas só trazendo, vamos escutar o Andrés? Deveria cair 8. Pelo 8 do Brasileirão. Já que vão 8 para a Libertadores, né? Não cai 8. Cair 8. Olha só, o problema são os 8 que vão subir, né? Aí campeonatos que a gente teve recentemente, quantos que a gente teve recentemente, que a gente falou em algum momento? Pô, só escapou porque tinham 4 piores. Sim, só escapou porque tinham 4... Porque merecia cair, né? Merecia, mas como tinham 4 piores, então assim... Eu acho que quem não for campeão, 3. Quem não for campeão, cai. Às vezes são 20 equipes lutando para não cair. Quem melhor escapar do rebaixamento é campeão. Eu queria que... também 20 equipes que não queriam ser campeãs. Tudo bem. O campeonato acumulado. O Campeonato Paulista foi meio assim, que nem o Mauro falou. Era os times lutando para não cair. A Federação Paulista devia deixar vago o título. Olha só, a gente vai escutar o Andrés, né, recuperar o que ele falou pra gente aqui na quarta-feira, antes do jogo ainda, sobre o Thiago Nunes, e depois eu quero trazer a sequência de jogos do Corinthians, porque se tem um momento que é para somar pontos no campeonato, é nesses próximos jogos que vão ter pela frente, vai ter pela frente o time do Corinthians. Vamos só recuperar aqui um pouquinho do que falou o Andrés Sanches sobre saída ou não do Thiago Nunes. Conversou com a gente. Você tá satisfeito com o trabalho do Thiago Nunes? Você tá feliz com o Corinthians? Os resultados não, mas que o trabalho dele dentro do campo, nos treinamentos, é excelente, é um grande treinador, mas óbvio que os resultados não estão bons. Mas não é só culpa dele, é culpa da diretoria, é culpa dos jogadores, é culpa do grupo todo. Quando ganha, ganha todo mundo, e quando perde, perde todo mundo. É óbvio que precisamos melhorar bastante, mas o Thiago no dia a dia, porque se você pensar só em resultado, dificilmente um treinador dura 10 rodadas no Campeonato Brasileiro. E eu não penso só no resultado, é óbvio que o resultado é importante, é muito importante, mas o que mais importa é o respeito que o grupo tem com o treinador e o treinador tem com o grupo. Enquanto não perder isso, eu acho que o treinador tem como mudar o trabalho. Quando perder o vestiário, perder o grupo, ou o grupo perder a condição do treinador, aí realmente tem que ter mudança. E portanto, né, a gente recuperou um trechinho do que foi o nosso bate-papo com o Andrés. E aí, ô Mauro, eu quero que você responda a frase do verdadeiro ou falso. Briga do Corinthians no Brasileirão na parte de baixo da tabela. Queria que você distribuísse um pouquinho das responsabilidades na montagem do elenco, no trabalho do Thiago Nunes. E também a tua opinião sobre continuidade. Porque, assim, eu não gosto quando isso parte muito da gente. De começar a falar de saída, porque... Talvez a gente tenha uma influência grande nessa roda aí, que é do futebol brasileiro, dos caras saírem. Nós temos. Então eu não gosto muito quando é a gente que puxa. Só que tem situações e situações. O Corinthians está, como a gente falou, se o campeonato fosse por méritos, talvez o Corinthians estivesse na 15ª, 16ª posição, ou na zona de rebaixamento. Então é uma situação grave que cabe à reflexão. A tua análise da frase e até sobre a permanência do Thiago. Grande Paulo Francis, de que eu discordava muita coisa, mas era um cara genial. Ele dizia nos anos 80 que a imprensa se dava um poder muito maior do que ela tinha. E ele dizia, a imprensa
vai derrubar o presidente da CIA, ou o presidente dos Estados Unidos, embora um trabalho de apuração levou ao Watergate, é uma outra história. E ele falava assim, a imprensa não consegue desestabilizar nem a diretoria do 15 de Jaú, na época, anos 80. Infelizmente, com redes antissociais, um monte de coisa, não só a imprensa, mas a mídia como um todo, tal, tem feito uma influência muito grande, como o Pedrinho comentando no Sport TV muito bem colocou, e eu também coloco há muito tempo, né? Que realmente a gente precisa ser mais responsável em algumas coisas. E eu acho absolutamente deplorável, para reiterar, o ex-jogador em atividade, o ex-treinador em atividade, posso até estar sendo um ex-jornalista em atividade há algum tempo, mas vamos respeitar minimamente. E acho também, já fiz isso, direta ou indiretamente, acho também muito errado da minha parte, realmente, como você bem destacou, Luizinho, não, tem que sair. Claro que tem momentos que, sei lá, por exemplo, para ir no longe, o que você tinha que sair do Barcelona, né? Mas assim, fazer uma campanha insidiosa, sai fora da imprensa, não. Você pode falar, o trabalho não está legal, acho que a troca é legal, mas de uma maneira um pouco mais elegante. Ah, está passando pano, não, está sendo respeitoso, porque o que mais falta no mundo é respeito.